Olá, eu me chamo Beatriz André Evaristo, fui estudante aqui do colégio do ano de 2009 até o ano de 2019 e hoje eu atuo aqui como professora e auxiliar de coordenação. Como é voltar para o máximo agora como colaboradora? Muito gratificante, porque na verdade sempre foi um sonho ser professora e estar dando aulas aqui onde eu fui formada é algo muito bom, muito acolhedor, na verdade. O que mais mudou desde a época que você era aluna? As mudanças foram gigantescas. Primeiro, tanto na estrutura física do colégio, que cresceu muito, com muitos avanços, com novas salas, novos investimentos, quanto também vários investimentos didáticos, como o simulado, que agora vale notas de provas, só avanços para a parte pedagógica do colégio. Eu fico muito feliz de ver quanto o colégio tem avançado desde que eu me formei. Qual é a sensação de contribuir hoje com a formação de novas gerações? É uma sensação maravilhosa, porque eu posso dizer que aqui eu fui muito formada. Formei, além de conteúdos, formei valores. E hoje poder passar esses valores adiante, poder estar com as novas gerações, é algo muito gratificante, é algo muito bom. E não tenho palavras para descrever o sentimento que eu sinto por isso. Que valores da escola você percebe que permanece vivo até hoje? Bom, eu sempre achei o colégio um colégio muito família, que valoriza a família, valoriza os laços interpessoais, e isso eu vejo vivo até hoje. E, além disso, valores como disciplina, valores como respeito, sempre foram enfatizados desde quando eu estudava, e hoje continuam sendo muito enfatizados, e eu acho isso maravilhoso. E qual mensagem você deixaria para os antigos professores ou colegas? Primeiramente, meu muito obrigada, porque se eu estou aqui hoje, eu devo muito a cada um de vocês. E segundo, eu consegui. O sonho que eu sempre compartilhei, hoje eu estou vivendo. Muito obrigada por tudo. Há quanto tempo você trabalha no Colégio Máximo? Eu estou no Colégio Máximo desde 2010, então esse é o 16º ano que eu estou aqui. Como era a escola quando você começou a trabalhar aqui? Quando eu comecei a trabalhar aqui, a parte da cantina não tinha. Tinha até o 6º, 7º ano, porque foi abrindo gradativamente. E a quadra não era coberta, ela era toda clara, tudo no sol. E é só aquela parte de baixo ali, a parte do andar de cima, nem nada existia. Que mudanças mais te marcaram ao longo desses anos? O crescimento da estrutura da escola foi gigantesco. O quadro de profissionais, a gestão, toda a questão emocional, toda a questão de profissional aqui da escola assim, foi uma mudança muito grande. Mas essa questão da estrutura, de como essa escola ficou, para mim foi uma das que foi a que mais marcou. Foi a questão da estrutura da escola, porque a escola se tornou uma escola assim, perfeita e bastante, com uma estrutura muito boa. Tem alguma lembrança ou turma especial que ficou no coração? Olha, vamos falar que é clichê, que é marmelada, mas essa turma do 2º ano do ensino médio ficou marcada porque era uma turma numerosa. Foi a primeira turma numerosa que eu peguei, 33 alunos. Era uma turma que falava, nossa, como conversavam, só que é uma turma que eu conseguia fazer tudo. Eu conseguia trabalhar de tudo, todos os trabalhos, tudo que a gente dava, tudo que eu dava para eles fazerem, eles faziam com êxito. Todas as turmas têm no meu coração, assim, tem um lugarzinho guardado. Só que essa turma do 2º ano ficou marcada por causa disso, porque era uma turma numerosa. E até hoje eles não esquecem, e eu não esqueço deles, então a gente tem um carinho muito grande um pelo outro, eu acho. O que mais te motiva a continuar aqui depois de tantos anos? Olha, eu dar aula nessa escola, eu consigo ser professora, eu consigo exercer minha profissão com êxito. São turmas que você consegue trabalhar tudo, você consegue... Eles têm respeito, a gente consegue fazer com que a nossa profissão seja exercida com maestria. Eu me sinto professora dando aula aqui na escola.
Bom dia, sou o professor Marcelo, professor de Biologia aqui no Colégio Máximo. Estou aqui hoje para contribuir com o pessoal da segunda série do médio para o trabalho na Feira Cultural. Marcelo, há quanto tempo você trabalha no Colégio Máximo? Eu trabalho no Colégio Máximo desde 2007, quando o colégio abriu a primeira turma de sexto ano. Como era a escola quando você começou a trabalhar aqui? Na verdade, a escola era bem diferente do que é hoje, né? Porque não havia esse prédio novo, a escola se concentrava só ali na parte da casa, né? E a quadra era descoberta. E a minha primeira sala de aula aqui foi na sala da casa, onde hoje se encontra o prédio da educação infantil. Então era um local bem diferente do que está hoje. Que mudanças mais te marcaram ao longo desses anos? A mudança que mais ficou evidente nesses anos foram a mudança estrutural, né? Porque antes a escola ela se concentrava numa casa e hoje tem toda a estrutura para que a gente possa trabalhar de maneira satisfatória, com tudo de importante que precisa para poder proporcionar para os alunos o melhor, né? Então a estrutura foi o que mais ficou evidente nesses anos a nível de mudança. Tem alguma lembrança ou turma especial que ficou no coração? Olha, em relação às turmas, né, a gente pode falar que todas são especiais, cada uma tem a sua característica, as suas personalidades, mas de maneira geral todas são especiais. Uma lembrança, né, que aconteceu aqui, não vou me recordar o ano, foi que ao final de um período, uma turma de sétimo ano me presenteou com um troféu, né, porque eles me identificavam como um professor de grande importância para eles, vamos dizer assim. Aí ao final eles me presentearam com um troféu. Eu nunca recebi um troféu de ninguém, inclusive agora foi de alunos. O que mais te motiva a continuar aqui depois de tantos anos? A motivação sempre é grande, né? Mas o que mais aumenta essa motivação nossa é que a cada ano que passa, o colégio não mede esforços, né, da parte de investimento, principalmente em tecnologia. E isso para nós facilita muito o trabalho na sala de aula. Então, essa entrega do colégio, dos mantenedores, para sempre proporcionar o melhor para os professores, isso dá uma motivação especial para nós. Bom dia, eu sou a professora Nina, sou professora de arte aqui do Colégio Máximo e hoje eu estou aqui para contribuir com o trabalho da turma da segunda série do ensino médio. Nina, há quanto tempo você trabalha no Colégio Máximo? Eu trabalho no Colégio Máximo há 18 anos, estou completando 18 anos esse ano. Como era a escola quando você começou a trabalhar aqui? Era muito diferente do que é hoje, era bem pequena a estrutura, mas sempre teve um comprometimento, né, com o ensino, sempre teve um comprometimento com as mudanças, né, e eu acho que o resultado de tudo isso vem desde sempre, desde lá de trás. Que mudanças mais te marcaram ao longo desses anos? Olha, eu acho que a estrutura física da escola mudou muito, né? Porque, como eu disse, o comprometimento com o ensino, né, com a parte pedagógica, sempre esteve presente em todos os momentos do colégio, nesses 18 anos, na verdade, desde os 30 anos do colégio. Mas, todos os dias, quando eu chego aqui e que eu vejo, né, a estrutura do colégio, eu vejo como mudou e como cresceu. E uma das coisas que eu mais me encanto é a quadra, porque eu lembro que lá atrás, né, quando eu comecei, a quadra não era coberta. E a visão que a gente tinha quando a gente chegava, né, que nem tinha essa parte aqui de baixo, era aquela quadra descoberta, né, e aqui um descampado. Então, assim, quando eu chego e vejo tudo isso, eu falo, meu Deus, eu me encanto. Tem alguma lembrança ou turma especial que ficou no coração? Olha, em 18 anos, são muitas lembranças, né? São muitas coisas, muitas turmas, muitas pessoas que já passaram por aqui, que já são formadas, que encontram com a gente na rua. Mas o que me recorda, assim, de um momento muito específico aqui no colégio, que não foi nenhuma turma, né? Na verdade, foi de um grupo, né? Que, além de professora de arte, sou de teatro também. E foi um episódio que nós participamos de um festival de teatro com a peça O Pequeno Príncipe. E nessa ocasião, nós recebemos todas as indicações de premiações, né, que tinha no festival, e levamos vários, inclusive de melhor ator, melhor atriz, melhor espetáculo. Então eu acho que foi assim um ápice assim, muito, muito legal na parte artística do colégio, né, que eu represento. Então isso me marcou muito.
O que mais te motiva a continuar aqui depois de tantos anos? Olha, primeiramente ter a certeza de que eu trabalho no melhor colégio da cidade, né? Sem dúvida alguma, não só em termos pedagógicos, mas em termos de estrutura. Eu acho que o Colégio Máximo tem muito a oferecer. E profissionalmente falando também, eu acho que a gente recebe muito incentivo aqui dentro, né? Os mantenedores, a coordenação, a direção sempre apoia, acredita nos nossos projetos. Isso faz com que a gente tenha prazer em trabalhar, né? E toda a parte humana da escola, todos os alunos, toda a parte funcional. Eu acho que trabalhar aqui é uma realização, é um prazer, né? É a socialização de tudo que a gente espera como profissional e que a gente consegue realizar aqui, na prática. Então é o que me motiva. Oi, pessoal! Nós vamos entrevistar o Paulo e a Zi, que são os fundadores da escola. Primeiro estamos aqui com o Paulo. Paulo, como surgiu a ideia de criar o Colégio Máximo? Bom, a Zi trabalhava no Colégio das Irmãs, né? E a gente sentia que ela precisava fazer algo mais dela mesmo, né? Aí nós resolvemos abrir um hotelzinho para ficar final de semana com as crianças, né? Que tinha os nossos pequenos e tinha os amigos que reclamavam, que iam sair, não tinham com quem deixar as crianças, então a gente pensou nessa possibilidade de abrir um hotelzinho. E do hotelzinho a coisa caminhou, virou uma escola de educação infantil por 7, 8 anos, depois se transformou em anos iniciais, anos finais, então hoje a gente tem todo o processo da educação básica, né? Desde o berçário até o terceiro do ensino médio. Quais foram os maiores desafios nos primeiros anos da escola? A falta de dinheiro, porque a gente queria crescer, queria um local grande que a gente pudesse, porque a gente já começou a planejar um colégio do porte que a gente tem hoje, né? Um colégio para atender aí 1.000, 1.200 alunos, se possível, né? Então a gente já vinha pensando no projeto e o projeto ele foi sendo desenvolvido de acordo com o crescimento do colégio, né? O número de alunos e tudo isso. O que mais te orgulha ao olhar para a trajetória dos 30 anos? O que mais me orgulha foi a guerreira da minha mulher e meus filhos que participaram de todo esse processo, tá? Isso é meu maior orgulho. Que valores você sempre busca manter na instituição? Eu acho que a ética, né? A verdade, sempre pensar em fazer o bem, né? Porque tudo aquilo que a gente planeja, tudo aquilo que a gente pretende implantar no colégio é sempre pensando no bem para o aluno, né? Porque a Zi sempre foca que o mais importante é que o aluno se sinta bem dentro do nosso colégio e com isso o aprendizado vem, né? A criança tem mais facilidade, o aluno, o jovem tem mais facilidade para aprender, né? Então esses são os valores que a gente busca dentro do colégio: a ética, o comprometimento, a verdade, a honestidade, né? Então é isso. Como você imagina o futuro do colégio nos próximos 30 anos? Nossa, difícil, hein? Difícil falar, porque não sei nem se eu vou estar vivo daqui 30 anos, mas espero que esteja para ver como é que vai estar o colégio. A gente sempre pensa em ter mais coisas, em fazer mais coisas para o colégio, né? Associar outras atividades para o colégio, e para isso a gente depende de dinheiro, depende de espaço, depende de um monte de coisa, né? Que a gente tem as ideias, mas também precisa planejar e crescer de acordo com a necessidade também da cidade, né? Muito obrigada. É um prazer. Zi, como surgiu a ideia de criar um colégio? A ideia de criar um colégio era assim: eu trabalhei 11 anos no Colégio das Freiras, mas eu percebia que os pais estavam precisando de uma escola que tivesse período integral, onde os pais podiam deixar as crianças na hora do almoço. Eu também tinha essa necessidade de deixar meus filhos. Então eu resolvi abrir uma escola assim, que a criança pudesse passar o dia inteiro, né? Era mais um centro de recreação, né? A criança podia estudar em outra escola e lá fazer recreação, fazer tarefa, mas era uma escola que os pais pudessem confiar, onde a criança podia passar o dia inteiro, tá? Mais tempo dentro da escola, os pais trabalharem mais tranquilos. Então essa que foi a primeira ideia, foi essa. Quais foram os maiores desafios nos primeiros 30 anos?
Quer dizer, nos primeiros anos da Nos escola. primeiros anos, nós tivemos alguns desafios, assim. Eu achei um desafio muito grande para mim, que eu não sou muito assim de papelada, de documentação, então achei assim, que foi um desafio eu fazer o registro, né, de uma escola verdadeira, porque a gente era uma recreação. Então eu voltei a estudar, estudei por mais 4 anos, e aí com isso a gente conseguiu fazer a documentação para virar uma escola, porque era só recreação. Aí para virar escola você tem que ter a alvará da diretoria de ensino, muita documentação que tem que ter. Então eu achei esse foi um desafio bem grande para mim. O que mais te orgulha ao olhar para a trajetória dos 30 anos? Eu tenho muito orgulho de ver hoje em dia, lá dentro da escola, os filhos dos nossos alunos, nossos primeiros alunos. Então, nós temos vários filhos de alunos. Por exemplo, o Murilo era o nosso aluno, agora os filhos deles estão lá na escola, né? Também vi alguns professores que eu dei aula no começo, eu dei aula para a ST, eu dei aula, a Laiane, que é a nossa professora do maternal, ela foi aluna nessa escola mesmo, agora ela é professora lá e está grávida, então vai ter neném lá, o neném provavelmente vai estudar lá. Então, assim, meu orgulho é isso. Se eles que estudaram na escola quiseram pôr os filhos deles para estudarem também, quer dizer que eles confiam no nosso trabalho, né? Senão não iam pôr. Então, eu tenho bastante orgulho disso. E de ver a nossa família unida, trabalhando, família sempre unida, trabalhando para o mesmo ideal. Que valores você sempre busca manter na instituição? Primeiramente é o respeito mútuo, né? Assim, aluno respeitar professor, professor respeitar alunos, qualquer pessoa que trabalha na escola tem que ser muito bem respeitado, porque é um lugar, né, primeiramente é um lugar de estudo, né, de trocas afetivas, então a gente tem que ter assim, respeito, eu acho que é em primeiro lugar. E a responsabilidade também, né, tanto dos nossos funcionários quanto dos alunos com a gente, né, a responsabilidade, e a gente também, eu gosto que o aluno se sinta bem. Então, assim, um valor assim, que eu gosto bastante é o afetivo, tá? Eu quero que o aluno entre na escola sabendo, eu posso confiar nessa professora, eu posso confiar no diretor, eu tenho essa afetividade, né? Eu tenho essa proximidade, então eu gosto bastante disso. Como imagina o futuro do colégio nos próximos 30 anos? Eu imagino uma escola ainda mais dinâmica, maior, né? Com mais quadras, mais atividades para os alunos, se possível o aluno passando o dia inteiro, não só o infantil, mas o ensino médio, ensino fundamental, com atividades diversificadas, uma escola bem dinâmica e bem prazerosa para todos que trabalham lá e para todos que estudam lá. Era isso a minha intenção. Legal. Muito obrigada. Só isso. Obrigada a você, que agradeço, viu?